Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Livro de Tiago é um texto conhecido por nós, capítulo 1, 22 a 25. Quem encontrou, diga amém. Vamos, assim diz a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Repetindo o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra lida, Pai querido. Nós sabemos que ela por si só já faz um efeito em nossa vida. Quando olhamos para a tua palavra e entendemos a tua palavra, o teu Espírito já nos revela aquilo que quer de nós. Mas neste momento, ó Pai, nós pedimos humildemente para que teu Espírito Santo, ele venha fazer em nós um alerta nessa noite, que ele possa fazer com que nós entendamos aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, amém. Amados, o tema da mensagem, sem perca de tempo: ouvintes ou praticantes? O que nós somos? Nós somos apenas ouvintes ou nós somos praticantes da palavra de Deus? Talvez seja uma pregação mais dura que um cristão pode ter. Talvez seja uma pregação que nos expõe muito, porque Tiago está dizendo aqui para nós sermos praticantes. E o que nós temos feito? Nós somos realmente praticantes? Então, nessa noite, à luz do Espírito Santo, nós precisamos de orientação dele. É uma pregação dura, às vezes, para nós cristãos que queremos andar segundo a vontade de Deus. Mas aqueles que querem ser apenas ouvintes, não vai fazer diferença nenhuma. Mas como é a palavra de Deus, aí depois do choro vem a alegria. Mas ao mesmo tempo que Deus vai nos mostrar tantas coisas que devemos fazer e não fazemos, mas no final Ele sempre dá uma válvula de escape para nós. A válvula de escape sempre é Jesus Cristo. Não há outra mensagem que não seja a cruz de Jesus. Somente isso é o alívio da alma que está perdida, do corpo que está cansado. Somente Jesus Cristo é a nossa válvula de escape. Amados, nossas igrejas desenvolveram, através dos tempos, uma cultura de ouvintes. Muitos comentários depois de um culto é o seguinte: é sobre a qualidade do sermão. Se foi bonito, se foi bem preparado, se foi contextualizado. Se perguntarmos sobre a mensagem, sobre a mesma pregação na segunda-feira, talvez ninguém mais saiba o que foi dito. Aliás, se nós olharmos para nós, na hora que nós chegarmos em casa e nos despirmos para dormir, talvez não lembramos da roupa que estávamos com ela durante o dia. Isso é uma atitude normal que esse texto vai nos mostrar. Mas, muitas vezes,
na segunda-feira, se perguntado sobre o que foi pregado aqui, teremos muitas respostas vagas ou superficiais. Só que aparentemente ninguém está ligando para isso. O nosso negócio ao vir ao culto é ouvir, apenas ouvir. Quantas vezes já ouvimos dizer, as pessoas dizendo assim: nossa, como Deus falou comigo hoje. Amados, o interessante é que Deus só fala coisas boas para as pessoas, só fala revelação boas para as pessoas. Tem pessoas que nunca conseguiram ouvir a palavra de Deus, Deus falando para ela: olha, você está em pecado, você precisa melhorar a sua vida. Nós só ouvimos as pessoas falar: nossa, Deus falou comigo hoje. Mas Deus só fala com essas pessoas vitórias, só fala coisas boas, só fala de boas coisas e não de boas novas. Interessante, quando tem essas revelações ou coisa parecida, é só isso. Você nunca viu ninguém falar, Deus falar com alguém: olha, você está em pecado e você precisa consertar a sua vida. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, na sua essência, não dá status e não dá nome para as pessoas. Mas nós aqui, como uma igreja do Senhor Jesus, nós precisamos falar daquilo que nos vai levar à salvação e não aquilo que agrada os nossos egos. Nós não precisamos de palavras apenas para massagear os nossos egos, mas nós precisamos daquilo que de alertar para onde nós iremos quando daqui partirmos. Como nós temos agido na presença do Senhor, o que nós temos feito para o Senhor. Essa é a pregação que incomoda aqueles que não querem serem praticantes. Por quê? Porque nós precisamos mudar a nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos também as pessoas falar: puxa, Deus falou tudo o que eu estou sentindo ou passando em minha vida. Deus fala, eu não tenho dúvidas que Deus fala. E ainda outros dizem assim: eu precisava ouvir isso hoje. Você precisava de ouvir, mas o que você fez com aquela palavra? Qual que foi a digestão daquela palavra no teu ser? Como que você ingeriu e como que você recebeu aquela palavra? Se você precisava de ouvir, ouviu, e agora? O que vou fazer com esta palavra? Então, irmãos, nós ouvimos muito isso. Que Deus fala, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida e creio que nenhum aqui tem dúvida disso. Mas será que nós estamos ouvindo corretamente a palavra de Deus? Será que nós estamos ouvindo e agindo corretamente? Qual deve ser a nossa atitude ao ouvir a palavra de Deus? Qual a atitude? O que devemos fazer? E ao ouvi-la, e sabemos que é de Deus, o que devemos fazer? Então, as respostas a essas perguntas parecem óbvias, muito óbvias por sinal, mas constantemente nós pecamos quando não colocamos em prática tudo aquilo que ouvimos. Pois não basta dizer que Deus está falando comigo, se eu não luto para obedecer imediatamente a sua voz. Amados, e é isso, é que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar com a igreja nessa noite. A palavra grega para ouvintes é um termo usado para descrever estudantes que assistiam uma aula. Então esses ouvintes aqui, que Tiago está falando, ele está nos referindo a um estudante que estava na sala de aula. E isso é interessante, pois o mero ouvinte, eu disse apenas ouvinte, costumava ou costuma assistir pré-leções ou exposições de um tema, mas pode tratar as tarefas e exames como opcionais. Por quê? Porque ele é só um ouvinte. Ele não será cobrado pelo que ouviu. Ele apenas assistiu uma palestra, um discurso. Mas estudante, irmãos, um estudante na sala de aula, como se refere o versículo 22, ele ouve e aprende na sala de aula. E depois, ele terá que passar por um teste. Ele terá que passar por um teste, uma prova para poder avaliar
se verdadeiramente ele aprendeu. Somos alunos de Cristo? Nós temos aprendido com ele? Ou vamos para a igreja só por costume ou obrigação? Como nós temos chegado na igreja? Por costume e obrigação, ou para aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui, como estudantes que nós todos somos, para nós passarmos na prova que Ele vai nos aplicar. Amados, esse texto de Tiago, de 1, 22 a 25, ele fala sobre o papel da palavra de Deus na nossa vida. Como a palavra de Deus está funcionando em sua vida, irmão? Como ela está funcionando? A palavra de Deus é poderosa, ela tem sido poderosa, ela muda a sua vida, ela tem autoridade sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo que você faz. Quando a palavra de Deus diz assim para você, faça isso, vocês têm feito? Nós temos feito? Ou quando a palavra de Deus nos diz para não fazer, nós deixamos de fazer? É isso que o Tiago, irmão de Jesus, está querendo nos dizer. Tiago, quando viveu com Jesus, não se converteu. Teve problemas familiares, problema para ir na festa dos tabernáculos, mas Tiago, quando Jesus ressuscitou, ele estava lá, e aqui ele está querendo nos mostrar algo diferente para a nossa vida. O convite de Tiago está fazendo aqui suas comunidades é muito claro e direto. Era para que as pessoas tornassem praticantes da palavra de Deus. E para quem era essa carta? Amados, no contexto da época, a carta de Tiago se dirigia a uma igreja apenas, ele é muito claro e direto. Ele estava dizendo para as igrejas, as 12 tribos da diáspora, em outras palavras, ele estava falando para as igrejas cristãs de origem judaica que estavam fora do Império Romano, comunidades localizadas fora da Palestina. Então Tiago estava falando para esse público, mas na frente nós vamos ver quem é esse público realmente. Porque Tiago transmite este ensinamento de Jesus para essas comunidades judaicas cristãs? Porque nós sabemos que os cristãos vindo do mundo grego tinham na mente muito mais teoria dos conceitos do que da vida prática. O judaísmo levava as pessoas para a prática da lei, e Tiago tinha que convidá-los a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, a nova lei. E não serem apenas ouvintes, ou que a doutrina seria bonita. Então Tiago está aqui preocupado com a vida espiritual daquele povo e, por conseguinte, aqueles que vão seguir a Jesus. Para os judeus, irmãos, se você não vivia o conhecimento da lei de Deus, você não o conhecia. Ou seja, os judeus consideravam uma pessoa conhecedora da lei de Deus somente quando ela passava a viver e a praticar os mandamentos, princípios e os valores da palavra de Deus. Então uma pessoa só era considerada conhecedor da lei se ela praticasse a lei. E esse texto, ele tem uma grande importância para a pregação da palavra de Deus. Hoje, que é do dia domingo, dia do Senhor, nós todos aqui reunidos para ouvir a pregação da palavra. Isso é bom. Mas, amados, não se assustem. A sua presença aqui, ela não é o mais importante. Não é. O mais importante é como você vai sair daqui hoje. É como você sai da igreja. O que importa para Deus não é a maneira como que você chega aos pés dele. O que importa para Deus é a maneira como que você sai dos pés dele. Então, para nós, irmãos, nós temos que ouvir e assimilar isso. O mais importante é como nós vamos sair daqui essa noite. Você não pode sair como entrou. Não pode.
Por que Tiago inicia o versículo 22 com uma advertência? Aquilo ali é uma advertência. Não se enganem. Não se enganem. Porque a nossa tendência humana é nos acomodar, nos satisfazendo em apenas ouvir a palavra de Deus, sem preocupar em obedecê-la. Nós acomodamos muito somente a ouvir a palavra de Deus, sem nos preocupar em obedecê-la. E Tiago está nos alertando para o perigo disso. Amados, se nós estamos assim, nós estamos enganados. Não é para isso que Deus nos chamou na igreja. Não é para isso que Deus nos mostrou as boas novas do Evangelho. Não é. Para ser simplesmente ouvintes, espectadores da palavra dEle. Não é. Deus está falando com você e comigo nessa noite. Eu não te chamei para ser apenas um ouvinte da minha mensagem, mas te chamei para ser como um estudante que assiste a uma aula. Eu vou te avaliar e cobrar uma mudança de atitude. É isso que Tiago está falando para nós. Ele está falando, se nós estamos pensando que ser ouvinte vai fortalecer a minha fé, eu estou errado. A palavra de Deus hoje à noite fala sobre isso. Ela está falando, Tiago divide dois tipos de pessoas aqui, dois tipos de audiência, em dois grupos. Por um lado, os que ouvem, e por outro lado, os praticantes. E nós temos que definir, em qual desse grupo nós estamos? Em qual desse grupo nós cabemos? Qual deles? Você é um ouvinte ou é um praticante? Tiago diz assim, sejais, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Com certeza, Tiago pensou nos ouvintes que participavam dos cultos na sinagoga ou na igreja. As pessoas se reuniam como nós agora, para ouvir a leitura da palavra de Deus. Tanto na sinagoga como na igreja, havia uma pessoa que dirigia o culto e que pregava a palavra de Deus. E as pessoas que estavam sentadas na igreja ouviam as palavras que eram lidas, como todos estão aqui nessa noite. Então eu pergunto, como que você chegou aqui nessa igreja hoje? Você chegou aqui com a vontade de ouvir a palavra de Deus? Você se preparou para ouvir a palavra de Deus? Você está aqui com vontade ou está aqui cansado? Sabe que é possível o corpo de uma pessoa estar na igreja, mas sua mente está fora? Nós sabemos. Os seus pensamentos podem estar na praça, na rua, ou na cama. Isso acontece, você sabe por quê? Porque alguém está aqui sem vontade. Enquanto essa pessoa estava querendo estar na cama, ou na praça, ou em qualquer outro lugar. Então, amados, seu coração está longe daqui, e por causa disso, você não presta atenção e não entende nada da pregação. Não presta atenção no culto, por quê? Porque isso não interessa. Não interessa. Existem irmãos que se preparam bem para o culto de domingo. Eles não se preparam bem. No sábado, se cansam, vão dormir tarde, acordam com dificuldades e vão cansados à igreja. Sentados no banco da igreja, eles lutam contra o sono, dificuldade, e não conseguem se concentrar na leitura. Durante o sermão, essas pessoas quase estão dormindo, e quando o pregador diz amém, elas se levantam aliviadas, pois a hora de voltar para casa já está próxima, mas não se lembram do sermão. E por que não? Porque o coração já não estava aqui. O coração estava ligado com outras coisas, e não com a leitura da palavra de Deus. Existe também o segundo grupo de pessoas que se preparam bem para vir para a igreja.
Já no dia de sábado, elas pensam no culto de domingo, elas vão para a cama cedo, pois querem descansar antes de vir para a igreja. E quando estão na igreja, elas prestam atenção. Mas quando leem o texto da Bíblia, elas perdem a sua concentração, pois o texto é estranho e elas não entendem nada. E não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Então, eu só presto atenção se aquilo tem a ver comigo, ou se é bom ou ruim para mim. Se não tem nada a ver com a minha vida, eu desprezo. Eu não vou prestar atenção, porque aquilo não está mexendo comigo. Se preparou, mas quando chegou aqui, a palavra não era o que estava esperando. Olha, o coração dessas pessoas está ligado sim com a palavra de Deus, mas a mente delas não entende nada do sermão, porque aquilo não importa para elas. Existe um outro, terceiro tipo de pessoas que se preparam bem para o culto, como esse do grupo anterior. E quando entram na igreja e veem o texto da Bíblia, elas fecham o seu coração, pois o texto está bem ligado com a sua vida. A palavra de Deus fala sobre pecados que se encontram na vida dessa pessoa. E ouvindo isso, o coração daquela pessoa se endurece. Ela fica nervosa e irritada, pois pensa que o pregador pegou aquele texto de propósito para ela. Ela fica rebelde, pois não quer mudar a sua vida. Ela ouve o sermão, mas cada palavra entra por um lado do ouvido e sai pelo outro. Ela não guarda nenhuma palavra do sermão, pois não quer mudar a sua vida. Acha que a palavra foi escolhida só para ela. Fala do pecado, mas eu não quero aceitar porque eu não quero mudar de vida. Amados, e assim, nós encontramos vários tipos de pessoas na igreja, no domingo. E agora nós temos aqui a palavra de Deus para nos confrontar, que pergunta: você é somente um ouvinte ou também um praticante? Se você é somente um ouvinte e pensa que isso é o bastante para você, você está errado, completamente errado. Você está enganado. Visitar a igreja, visitar os estudos bíblicos, mas se isso não transformar a sua vida, não tem valor nenhum. Amados, precisamos de uma vida que combina com a palavra de Deus. O sermão deve mudar a sua vida, senão ele não serviu para nada. Você perdeu o seu tempo, e o Espírito Santo também, e o pregador mais ainda. E é por isso, irmãos, que as vidas de muitas pessoas não são transformadas, porque muitas delas ouvem a mensagem de Deus, sem recebê-la ou aceitá-la como a palavra de Deus. Você vê isso como a mensagem de Deus, mas você não aceita ou recebe como a palavra de Deus. Por que eu não recebo? Porque se eu recebesse aquilo como a palavra de Deus, eu fatalmente faria aquilo que Deus está mandando, ser praticante da palavra. Tiago usa uma metáfora interessante nesse texto, para abrir os olhos daqueles que estão espiritualmente cegos. Ele diz: assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Amados, o significado de contemplar aqui, do verbo contemplar no original da Bíblia, é um homem que estuda o seu rosto com cuidado, gastando tempo e se familiariza profundamente com seus traços. Antigamente não existiam espelhos de vidros, eram de metais polidos, ouro, prata, ferro, e as pessoas viam através daquilo. Não era uma imagem nítida, era como se nós compararmos Full HD com aquelas imagens de TV a válvula antiga. Então, a palavra de Deus, a ideia que ele está nos passando aqui, é daquele que ouve a palavra de Deus, aparentemente não apenas por um instante. Quando ele está falando que alguém está contemplando, ele não está falando de uma pessoa que
passou de relance no espelho, mas alguém que parou e começou a olhar no espelho. Aí, mas durante muito tempo que ela ficou ali, de modo que essa pessoa compreende o que ela ouve. A metáfora aqui é essa, que quem está ouvindo a palavra de Deus, ele sabe que está ouvindo, mas não está contemplando como deveria contemplar. Ele sabe o que Deus espera dele, mas não quer mudar a sua vida. Amados, vocês já viram, nós aqui já vimos, mulheres, quando vão ao espelho? Como que uma mulher passa por um espelho? Principalmente mulher. Vocês já notaram? Ela passa de repente, ou elas param e vai contemplar como é que ela está. Uma mulher, quando vai no espelho, ela não vai no espelho sem contemplar, sem fazer nada. Ela não contempla ali o seu corpo, a sua roupa, seu rosto, como está pintado. Ela não contempla sem mudar nada. Ela não sai dali sem mudar os cabelos, sem corrigir o vestido ou a blusa. Você já viu alguém que chega no espelho, não mexer em nada? Eu praticamente assim, eu nunca vi. Quando a gente vai no espelho, a gente vê alguma coisa. E aí, irmão, uma pessoa que contempla no espelho, normalmente não se esquece do que viu. Olha o que Tiago está nos falando aqui. Quando alguém olha no espelho, eu disse aqui que contemplar é por mais tempo, uma pessoa que já está ali fazendo aquilo há mais tempo, ela não se esquece do que se viu. Ela faz alguma coisa para melhorar a sua aparência e depois continua. Qualquer mulher ou homem que se olha no espelho e se retira sem fazer nada, logo se esquecendo da sua aparência, ele não viu nada. Ele não viu nada de errado. Ele não viu uma camisa mal passada, não viu um vestido, não viu um batom borrado à mulher. E aqui, Tiago está falando justamente isso. Assim é com o homem que ouve a palavra de Deus e não faz nada. Ele ouviu, mas não entendeu nada. Pois quem presta atenção à palavra de Deus, quem presta atenção à mensagem de Deus, descobrirá os seus defeitos. Olha o que Tiago está nos mostrando, que quando nós olharmos, contemplarmos nossa face, nós vamos descobrir que nós somos uns pecadores. E ele sabe, essa pessoa, nós, quando olhamos no espelho, nós sabemos que temos muitas rugas em nossa vida. Nós olhamos para o espelho, devemos converter e mudar a nossa aparência. Deus quer que nós ouçamos a palavra dele e convertamos. A ênfase que Tiago está dando aqui no espelho é o auto-engano. Se um crente é enganado, porque o diabo engana, é uma coisa. Mas se ele peca, porque ele está enganando a si mesmo, é uma coisa muito séria. E o Tiago está falando para nós justamente isso, que nós estamos enganando a nós mesmos. Amados, qual o perigo que tem ao olharmos ao espelho? Olha, primeiro, olhar apenas de relance no espelho. Muitas pessoas não estudam a si mesmo quando leem a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia todo dia, mas não observam. Muitos leem por um desencargo de consciência, mas não se afligem por não colocar em prática. Tem muita gente lendo a Bíblia, mas não sente desencargo nenhum de não colocar aquilo que está lendo em prática. A segundo perigo, quando olhamos no espelho, esquecer aquilo que nós vemos no espelho. Muitas vezes lemos a Bíblia tão desatentamente que nem conseguimos ver quem nós somos, como está a nossa aparência, não física, mas espiritual. Não temos convicção de pecado. Nós olhamos para esse espelho que é a Bíblia e nós não temos convicção nenhuma de pecado, não sentimos sede de Deus.
Não falamos como Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Muitos crentes, irmãos, marcam as suas Bíblias, mas não deixam que a Bíblia marque o coração deles. Isso disse foi o pastor David Mark. Nós vemos Bíblia toda marcada, mas e o nosso coração foi marcado pela Bíblia? Nosso coração foi advertido sobre aquilo que nós temos que fazer para andarmos certo com o Senhor? O terceiro perigo, quando olhamos ao espelho, fracassar em fazer o que o espelho mostra. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso praticar. Resumindo, nós reunimos muito para conhecer e pouco para praticar. É verdade isso. Ontem eu vi um grupo de missionários lá de Boston, em Mariana. Eu fiquei com vergonha, porque nós nos reunimos muito para ouvir a palavra de Deus, mas nos reunimos poucos para evangelizar as pessoas. Talvez essas pessoas tenham uma imagem que em Mariana não existe cristão, porque eles saíram lá do fim do mundo para vir para aqui. Nós estamos gastando muito tempo, talvez, em aprender, e gastando pouco tempo em evangelizar e fazer missões. Nós temos gastado muito a nossa calça sentada no banco, e muito pouco a nossa sola de sapato em levar a palavra de Deus. Isso não é para vocês, irmãos, é para mim. É para todos nós, que somos cristãos, que queremos ser praticante da palavra de Deus. Amados, e aqui é o seguinte, não basta ler a Bíblia, reunimos aqui, como eu disse, para conhecer e pouco para praticar. Porque Tiago nos diz que não adianta ouvir da palavra, não adianta ouvir a palavra apenas na igreja, grifar metade da Bíblia, memorizar o Salmo de 119, que eu sei que todo mundo aqui sabe, né? Salmo 119, todo mundo sabe de cor, e não colocarmos em prática. É como olhar no espelho, ver que tem sujeira no seu rosto, está borrado, você está saindo para ir para uma festa, e não lavar. O mero ouvinte, irmãos, ele é iluminado pela palavra de Deus, mas não é regenerado. Ele é iluminado, mas não é regenerado. Aqui, o que Tiago está falando aqui, ele não está falando nada além do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, no Mateus 7, 21 a 27, diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então não há discordância do que Tiago está falando para o que Jesus falou. E amados, como eu disse, o nosso coração, todo aquela volume às vezes, de coisas que Deus quer nos ensinar, depois Ele manda para nós aquilo que nós precisamos para corrigir o que está errado. Quais que são as características de um praticante da palavra? Quem pratica a palavra conhece a si mesmo. A palavra aqui, ela é comparada não como uma semente, mas como um espelho. E o principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para a palavra de Deus, você tem que se autoexaminar e ver aquilo que está bem e o que está ruim. E nós conseguimos ver esse reflexo do espelho da palavra de Deus em nossa alma. Quando nós vimos que aquilo ali que Deus está falando, e eu conheço que aquilo é para mim, então eu sou um praticante da palavra de Deus. Quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, você conhece a você mesmo. Você conhece seus pecados, suas necessidades, seus deveres, suas recompensas. Ninguém olha no espelho e vai embora sem fazer nada. Amados, uma outra característica de quem pratica a palavra de Deus é porque ele se torna verdadeiramente livre. Porque Tiago chama a lei de Deus de lei
perfeita lei da liberdade? É porque quando obedecemos a Deus, Deus nos liberta. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Disse Jesus: se vocês permanecerdes em mim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus não deu a lei como meio de salvação, mas deu como estilo de vida para os salvos, aqueles que haviam sido redimidos. É estranho às vezes pensar que viver debaixo da lei nos concede liberdade, mas é isso mesmo. O que Tiago quer dizer é que a lei nos mostra os nossos pecados, mas ele não para por aí. Ele também nos oferece uma solução: Cristo Jesus. Nós somos livres para obedecer a Ele, e só assim seremos verdadeiramente felizes. Amados, uma outra característica, nós estamos encerrando: quem pratica a palavra de Deus se torna bem-aventurado no que realizar. Versículo 25: ouvir a palavra sem praticá-la é enganar a si mesmo. Amados, o fim de quem olha no espelho e não pratica, o ouvinte que não pratica, é engano e tragédia. Mas quem obedece à palavra de Deus é bem-sucedido em tudo o que fizer. Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amados, é isso que Deus tem nos pedido: não se enganem. Parem de ser enganados por si mesmos, pois um cristão verdadeiro não pode ser apenas um ouvinte. Concluindo, agora, olhando no início, eu disse que foi escrito para a igreja do primeiro século. Nesse momento, nós entendemos que essa carta está escrita para nós, porque lá desde o primeiro século, ele quis nos ensinar que apenas ouvir a palavra não nos ajuda a crescer espiritualmente. Apenas só ouvir nos torna apenas cristãos insensíveis, ou sensíveis que não tomam atitude. Meu irmão, vocês que estão aqui nessa noite ouvindo, se você não posicionar nesse instante contra os seus pensamentos, atitudes e comportamento errados, que você sabe que desagrada a Deus, e você não decidir abandonar isso agora, Deus irá avaliar a sua decisão e reprovar. Ao ouvir a palavra de Deus, deve haver urgência em obedecer ativamente à voz do Espírito Santo. Aquilo que nós estamos ouvindo, nós temos que ter urgência em obedecer. Se nós não obedecemos a partir do momento que estamos ouvindo, é como nós olharmos no espelho e esquecemos a nossa face. O que eu quero dizer com isso? Que amanhã nós não vamos lembrar do que aquilo que Deus está me revelando agora nesse momento. Então eu tenho que tomar uma atitude imediata. Se nós não reagirmos adequadamente, enquanto Deus nos está convencendo neste momento do pecado, talvez jamais chegará a fazê-lo, pois a imagem refletida no espelho da palavra de Deus rapidamente se dissolverá. Amados, em outras palavras, Tiago está dizendo que é maravilhoso ser receptivo à palavra de Deus, ouvir com aprovação e consentimento, mas isso não basta. Precisamos recebê-la como praticante, uma vez que os não praticantes não são cristãos verdadeiros. Isso significa, irmãos, que todos os cristãos verdadeiros são praticantes da palavra? Sim. Todo cristão verdadeiro são praticantes da palavra? Sim. Mas nós sempre praticamos a palavra de Deus? Não. Nós somos cristãos praticantes? Sim. Mas nós sempre praticamos a palavra de Deus? Não. Cristão falha, às vezes de forma assustadora. É assim, isso é verdade. Mas mesmo quando falhamos,
Nós, cristãos verdadeiros, não deixamos de ter disposição e motivação daquele que é um praticante. Nós nunca podemos perder a ideia de ser praticante da palavra. Nós somos praticantes, sim, mas nós sempre praticamos a palavra? Não. Não é exclusividade de nenhum aqui. Mas mesmo quando nós não praticamos, a nossa mente, ela tem que nos mostrar que nós erramos e devemos fazer diferente. Então, irmãos, Tiago nos oferece esse lembrete ao cristão verdadeiro. Se alguém examina essa lei e não esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que você fizer. Versículo 25. Fecha teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, amado Pai, faça com que nós sejamos praticantes da Tua palavra. Faça com que nós olhamos para o espelho da Bíblia e sentimos que ali, Senhor, os nossos pecados, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, se revele para nós, Pai. Nós cuidamos e precisamos, Pai, de ser praticantes da Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, de estar convictos, Senhor, do Teu perdão. Estamos, Senhor, sempre com a certeza que o Senhor quer que nós façamos algo de diferente. Mesmo quando nós estamos, Senhor, repousando ou coisas parecidas, faça com que nós sejamos praticantes da Tua palavra. Ó Pai, nós precisamos, Senhor, de entender essa prática, Senhor. Não podemos ser apenas cristãos parciais, Pai querido, que ouvimos, mas não praticamos. Nós queremos entregarmos a Ti, Senhor, por completo. Nós queremos ser, Senhor, avaliado pelo Senhor e tirarmos, Senhor, nota, Senhor, que agrada ao Senhor. Ainda que nós não consigamos tirar a nota máxima, Senhor, quando o Senhor avaliar a nossa vida, Pai, mas que o Senhor acha alguma coisa para nos dizer que nós fomos um crente fiel e temente ao Senhor. Que o Senhor ache em nós corações, Senhor, que desejam e maquinam o bem, Pai querido, e que nós tenhamos certeza, Pai, que ser apenas ouvintes da Tua palavra não vai nos mudar espiritualmente. Precisamos sim, Pai, efetivamente de ser praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos encerrando o nosso trabalho. Queremos agradecer a você que está conosco nesta noite, você que nos visita, você que é membro da igreja, algumas pessoas que nós há algum tempo não nos víamos, mas que bom que você veio, que você pôde ouvir, né, a palavra do Senhor, você pôde entoar cânticos que exaltam o nome do Senhor. E o texto que foi pregado é um texto que é o texto-chave para a nossa escola bíblica dominical, né? Vamos lá falar juntos? Vamos lá? Tiago 1, 22. Tornai-vos praticantes e não enganando-vos. Tiago, é isso aí. Sob a liderança do nosso irmão presbítero Adilson, né, que todos os domingos está aí chamando a atenção para que a igreja recite. E você que não tem vindo à nossa EBD, você tem perdido. Olha, eu vou falar um negócio para você. A lição ela tem sido riquíssima. Nós temos aproveitado bastante, temos tirado muito proveito em relação à nossa disciplina, em relação à nossa conduta como pais, né, em educar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. É um tema extremamente atual. Eu gostaria de convidar que você participe conosco na nossa EBD. Nós já estamos funcionando, né? Você que está desinformado aí, nós já estamos presencialmente funcionando. Então, 9 horas da manhã, todos os domingos, estamos aqui nos reunindo. E sexta-feira é dia de culto de oração, às 19h30. E também temos um projeto para as próximas sextas-feiras. E se você quiser participar deste projeto de oração, em prol da igreja, em prol da sua casa, da sua família, da sua cidade, do seu país, é importante que você esteja presente conosco. Nós vamos orar neste momento. Nossa
campanha Família no Altar, que já está aqui no finalzinho. Alguns nomes que ainda não saíram. Nossa irmã Daniele, nosso irmão Wagner. Daniele Padula e Wagner. É a família que nós estaremos orando durante toda a semana. Quero te convidar você a ficar de pé. Vamos fazer a oração final. Em seguida estarei impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quero convidar a nossa irmã Lili, que erga sua voz e faça uma oração, e assim estaremos encerrando após a bênção do Senhor. Amém, Senhor. Amém, Deus. É verdade, Pai. É verdade, Senhor. É verdade, Pai. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Você vai se assentar, vai fazer a sua oração, nós estaremos ali à porta para nos despedirmos.